São 19 horas 3 minutos em Cajazeiras. Hoje, 1º de novembro de 2013, nós estamos iniciando mais um Diário Esportivo. Para você que está aí, você internauta de todo o planeta, o nosso abraço, o nosso boa noite. Mandar uma boa noite aqui com cobrança para meu grande amigo Edgley, que nós conhecemos como Galeguinho, né? Galeguinho de Antônio Conrado, vou mais ainda à frente. Então, Galeguinho, tá me devendo as fotos, né? Então, boa noite para você, um abração para você. E mandar uma boa noite também para toda a nação atleticana, que está aí numa expectativa tremenda com relação a quem assumirá o Trovão Azul do Sertão. Mas esse papo daqui a pouco a gente vai levar ao ar. Eu falo quem assume a parte da presidência. Conversei esta semana com o presidente do Conselho Deliberativo, Arlan Rodrigues. Arlan estava em São Paulo, né? E Arlan me passou uma informação que eu vou dar para você. Não tem muito mistério, mas no momento oportuno nós queremos dar para você. Mas o programa de hoje também, na segunda parte, na primeira parte, vocês já estão vendo quem está aqui conosco hoje, é o nosso convidado da nossa tribuna de honra, o professor Bruno, Stefferson Bruno, né? Bruno é professor de educação física, preparador físico e treinador, nas horas vagas treinador, né? Nas horas vagas, ou seja, nas horas vagas não. Na batata quente, quando a batata está assando, aí o preparador físico sempre é quem assume interinamente essa vaga deixada pelo treinador. Essa história do futebol não é só aqui, mas é em todo o Brasil. No Brasil, né? Apenas no Brasil. Lá fora não. Europa, aí é uma outra história. Então Bruno está aqui conosco nessa primeira parte do programa. Nós vamos conversar com o Bruno. Já era para ter trazido o Bruno aqui, mas alguns momentos, né, que nós gostaríamos de tê-lo aqui. Ele estava lá em São José de Piranhas, onde ele exerce, ele é professor, e ele estava lá nos jogos, né? Então não deu para eu trazer na data que eu queria trazê-lo. Bom, mas daqui a pouco o Bruno entra conosco. Mas hoje nós temos algumas matérias na segunda parte interessantes. Eu vou mostrar aquilo que eu estou falando aqui sempre, né, com relação a Cajazeiras, aos espaços físicos, com relação à prática das atividades físicas, à prática do desporto, né? Nós estamos melhorando muito, é bem verdade. A Secretaria, a Prefeitura Municipal de Cajazeiras está construindo 2 ginásios, né? 2 quadras excelentes, 2 ginásios, mini ginásios, né? Escolar, aqui em Cajazeiras 1, né? E no Sítio Cocos outro. Então nós temos 2 em andamento, 2 ginásios, né? 2 ginásios, vou colocar como ginásio. É o mesmo molde, me parece, que é o mesmo molde do Irmã Ivanda, né? Então vai melhorando os espaços. Temos tendo problema. Então, o atletismo, ele ganhou uma desenvoltura agora nos jogos escolares, né? Nos jogos escolares do município. E nós vamos ver o esforço de um professor, né? Mas para você ver, para você sentir o drama de dar aula de atletismo ou de treinar o atletismo em Cajazeiras, né, por falta de uma pista de atletismo. Então nós vamos mostrar isso. Tem que haver muito comprometimento do professor, do profissional, para você treinar. Nós vamos falar também da abertura dos jogos lá do Manuel Mangueira, da Escola Estadual Manuel Mangueira. Inclusive nós fomos convidados, os jogos foram abertos na última sexta-feira, mas nós estávamos no nosso programa e nós não tínhamos como nos participar, como nos apresentar lá dentro do convite que nos foi enviado pela diretoria da escola, pela diretora Vera. Quero agradecer o convite, já fiz isso, mas não deu para a gente estar lá. E um outro assunto, uma outra notícia também, aliás, não uma notícia, mas uma matéria, com relação aos 36 anos, né, que se passou com relação à morte de Perpétuo, nosso grande craque. Então, nesse último 30 de outubro passado, né, 36 anos
do falecimento de Perpétua. Então, nossa lembrança, nossa homenagem, com certeza, nesse momento. Então, quero falar sobre isso. E também, como matéria, a reunião do Conselho Arbitral da Federação Paraibana de Futebol, que já definiu o Campeonato Paraibano de 2014. Né? 2014. Então, esses são os destaques da nossa segunda parte do nosso Diário Esportivo de hoje. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo com o professor Bruno, né? Como eu disse, preparador físico e treinador nas horas vagas. Então, Bruno vai estar aqui conosco. Primeiro dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em tê-lo aqui. Como eu disse, eu queria ter trazido um pouco mais cedo, né, no afã da final da participação do atleta no Campeonato Paraibano, mas não foi possível. E hoje é possível, então Bruno está aqui conosco para conversar conosco dentro do nosso Diário Esportivo. Então quero mandar meu abraço aí a todos os internautas, a todos que estão em audiência conosco, né? E que tenham todos um bom final de semana, né? Amanhã, dia de finados, né? Com certeza fazendo as nossas homenagens a todos os familiares, os amigos que já se foram, que estão com Deus, né? E lá intercedendo por nós aqui na Terra. Bruno, boa noite. Boa noite, Eudismar. Prazer estar aqui, né? Atendendo o convite. Já era para eu ter vindo, mas infelizmente a gente sabe que muitas obrigações a fazer e não tive como. Mas agradeço de antemão e parabenizo a iniciativa de vocês de fazer um programa de qualidade para que o povo, quem está assistindo, possa ter entrevistas de, como é que eu posso dizer, de alto nível, falando sobre o esporte de Cajazeiras, da Paraíba, e enaltecendo os valores que nós temos aqui. Bom, primeiro, a nossa linha, quando Peterson me convidou, né, quando Peterson me convidou para vir organizar o programa, participar do programa, ser o âncora do programa do Diário Esportivo, Peterson me deu carta branca para fazer a meu modo, a como eu pensava o programa. E eu pensei um programa de esportes, um programa de atividades físicas, um programa que desse oportunidade a nós divulgarmos as coisas de Cajazeiras, as coisas da região. E assim eu tenho me conduzido. Aliás, desde quando o professor Zé Antônio, em 2001, quando foi minha estreia no Gazeta do Alto Piranhas, escrevendo, né? Portanto, 12 anos aí do Gazeta, eu já tenho escrevendo, tendo a minha coluna, eu sempre primei pela oportunidade, né, de divulgar as coisas da cidade, as coisas da região. Porque eu sempre acho aqui, e sempre achei, a minha visão, de que o futebol, os esportes do sul do país, do sudeste do país, do centro-oeste do país, sempre tem a imprensa de lá para divulgar. Então o que é que eu vou divulgar de Flamengo? Eu sou torcedor do Flamengo, mas o que é que eu vou falar do Flamengo? Já tem a Globo, já tem várias, né, tem muitas emissoras, muita televisão, muitos canais de televisão que já falam do Flamengo. Então aqui não, aqui é coisas nossas, coisa da nossa região, da nossa cidade. Bom, como eu sempre faço, eu quero saber quem é Bruno, né? Me diga aí quem é o professor Stephenson Bruno, né? Da onde ele veio, né? Faça um raio-x aí da sua biografia. É simples, eu, Stephenson Bruno, tenho 35 anos, sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual da Paraíba, sou pós-graduado em Treinamento Desportivo pela FINOM, Faculdade Noroeste de Minas, e amo o que eu faço. Sou um educador, gosto de atividade física, gosto de ensinar os meus alunos. Engajei no futebol desde 2002, começando como estagiário no 13 Futebol Clube, depois assumi as categorias de base do Campinense, e aí tive a honra, a oportunidade de vir para o Sertão. Primeiro em Souza, no ano de 2003, no Campeonato Brasileiro da Série C. E aí
Em 2007 retornei a Souza também, novamente, tive a oportunidade de ser campeão no mesmo ano pelo Nacional de Patos, né, um título estadual que eu prezo muito, né. Tive a oportunidade de fazer amigos aqui também em Cajazeiras e fui o primeiro preparador físico do Paraíba, antes de trabalhar até no Atlético. Então, depois do título, fui embora da Paraíba, fui para a Bahia, morei vários anos na Bahia e voltei em 2012. Né? No Souza Esporte Clube a gente teve uma campanha, foi vice-campeão paraibano, felizmente perdemos o título para o Campinense, mas é coisa que acontece. E tive a felicidade de ter uma família aqui, minha esposa é de Cajazeiras, minhas filhas, e tive a oportunidade de vir para o Atlético, né? Onde em 2013, nesse ano agora, comecei como preparador físico e terminei com um pouco de tudo, né? Que a gente era, além de preparador físico, era treinador, era pai, era psicólogo, era professor, e eu acredito que o melhor que eu tenho em relação a tudo isso é a força de vontade, a vontade de trabalhar, de me dedicar ao que eu faço, Edson. E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade e estou muito feliz de estar aqui hoje. Então esse é um breve resumo. Tem outras coisas mais, mas a gente deixa para depois. Vamos falar de... Primeiro eu quero entrar no campo da educação física, do profissional Bruno, né? Eu lhe conheço, né? Aliás, foi um grande ganho para mim, né? Eu quero fazer essa fala de público, né? Porque assim, quando a gente consegue trazer para nós grandes amizades que são puras, que são honestas, que são sadias, que são inteligentes, é um ganho para o cidadão, para a pessoa, né? E quando eu me acostei a você, né? Acho que via o Atlético, com certeza via o Atlético, eu somei mais uma grande pessoa, mais uma grande figura no meu livro, no meu caderno, né? Aliás, no meu álbum de grandes amigos que eu consegui e vou conseguindo ao longo da minha passagem como profissional, de rádio, agora na TV Diário do Sertão, então a gente vai somando. Bom, com relação à educação física aqui no Alto Sertão da Paraíba, que retrato você poderia me colocar hoje? Esma, eu agradeço as palavras, né? Tenho você também como foi o primeiro profissional de educação física que eu conheci aqui também. E fiquei muito feliz de a gente ter se tornado amigo e exercer a mesma profissão com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Mas em relação à pergunta, o que eu vejo da educação física aqui na nossa região, ela ainda é muito deficitária, né? Nós sabemos que o esporte nacional é o futebol e todos os recursos são muito voltados ao futebol. Apesar de poucos recursos, mas a maioria são voltados para o futebol. Então fica muito a desejar as outras modalidades. Porque a gente tem o voleibol, que é alto nível na Paraíba. Você chega em João Pessoa, treina a seleção brasileira de vôlei de praia, treina a seleção, tem jogos de seleção brasileira principal. Né? O basquete da Paraíba teve uma evolução imensa em relação... Temos atletas convocados nas categorias de base, mas falando isso de Campina Grande para lá, para João Pessoa. Porque aqui ainda é um pouco de deficiência. A gente até apela às autoridades públicas para que invistam mais, deem mais condições aos professores, invistam mais nos professores, para que se capacitem e possam fazer melhor o esporte dentro da nossa cidade, da nossa região. Hoje eu tenho Cajazeiras como minha cidade, eu moro aqui, defendo as cores da cidade. Então, para mim, é muito importante que o esporte daqui evolua, porque assim eu também estou evoluindo. E acredito que todos os profissionais. O seu trabalho é lá em São José de Piranhas? Isso, eu trabalho no Santa Maria Gorete. Em São José de Piranhas, uma escola do estado. Tem quadra? Tem quadra. Coberta? Quadra coberta, mais pequena e muito deficitária também. Mas nós temos uma quadra, que a gente pratica praticamente todos os dias esporte. Material? Pouquíssimos. Só o que o estado dá, isso aí a gente sabe.
E muitas vezes eu e o outro professor lá, o meu amigo Chico, lá, abraço para ele também, que compramos, tiramos do próprio bolso para que a garotada possa fazer uma atividade. Então, deixa muito a desejar. Mas mesmo assim a gente vai levando e o Santa Maria Gorete lá representou a escola bem aqui nos jogos escolares. Infelizmente a gente não conseguiu uma vaga na seletiva estadual, mas são coisas que acontecem. Continuamos trabalhando e desempenhando nossa função. Mandar um abraço aqui para Chico. Chico é contemporâneo de educação física, viu? Chico é mais velho do que eu. Não é? Ele deve estar assistindo, eu vou falar isso para ele. Eu tenho certeza absoluta, né? Absoluta eu tenho certeza. Eu fui coordenador de educação física da regional de Cajazeiras, da regional aqui do Sertão. Naquele tempo eram 23 escolas, não, 23 municípios. Né? Hoje me parece são 9, 10 municípios que a regional de Cajazeiras aqui toma de conta, vou falar assim, toma de conta. Mas naquele tempo nós éramos 23 municípios e os jogos a gente fazia. E São José de Piranhas via com times excelentes de futebol, principalmente de futebol. Então, Chico, um abraço para você. Chico Ferreira foi o árbitro, né? Aliás, auxiliar, assistente, né? Bandeirinha, vou falar a linguagem daquela época. Foi bandeirinha da inauguração do estádio Perpetão em Cajazeiras, né? Então, quer dizer... ele contou uma história que expulsou Hermes na época do 13, né? Então foi uma festa, era 13, era Campinense, não estou lembrado agora. Que ele conta essa história que expulsou e foi sucesso aqui dentro de Cajazeiras. Posso dar um testemunho que ele apitava muito bem, maravilhosamente bem. Sempre apitou maravilhosamente bem, né? Ele fez curso aqui conosco para a Federação Paraibana de Futebol naquela época, ele, Buscão, né? Naquela época, Genival Batista, o pai de Genival Batista Júnior, foi quem veio para cá para dar o curso, né? De maneiras que foi nessa balada aí. Bom, agora vamos falar de futebol, né? Vamos lá. Futebol é que o pessoal está esperando aí. Ó, ali, Bruno, vai falar de futebol, não? Vai falar de futebol. Bruno, e o Atlético? Eu quero que você relate aí essa passagem pelo Atlético, como é que foi essa experiência, né? Não vamos aqui comparar Atlético e Souza para não criar um clima. Não. Mas assim, essa passagem pelo Atlético, né? Agora com o Geraldo Lira e tal, como é que foi isso aí? Me parece que você se motivou muito para esse trabalho no Atlético, né? Eu sempre via, olha, tinha dificuldade, mas não tinha dificuldade para você estava lá, tal, entra treinador, sai treinador. Redesman, para mim foi um presente, né? Ter pego o Atlético, de ter trabalhado como preparador físico, porque eu me identifico muito, não só aqui em Cajazeiras, mas como em Souza e em Patos, com o sertanejo. Inclusive teve até uma discussão minha lá em João Pessoa, com o Botafogo, com a torcida do torcedores do Botafogo, que chamavam aqui o pessoal aqui do sertão de passa fome, de se quiser água vem pra cá que a gente tem água. E eu me revoltei muito, porque a gente sabe que o sertanejo antes de tudo é um forte, né? E o sertão me acolheu como ninguém. Então tanto Patos como Souza, como agora Cajazeiras, minha família é daqui de Cajazeiras, né? E eu prezo muito por onde eu vivo. E essa oportunidade que o Atlético me deu, eu procurei agarrar com unhas e dentes. Como também fiz com as oportunidades que o Souza me deu e com o Nacional me deu também. Tanto é que eu tenho amigos em todos os 3 locais e me identifico muito. E tive o carinho, o respeito do torcedor do Souza no clássico lá em Souza e também no clássico aqui, onde a gente saiu vitorioso, né? Onde vieram, falaram comigo, me aplaudiram, deram palavras de incentivo, que eu estava sendo um guerreiro, e que é como a torcida do Atlético me chama, né? Bruno Guerreiro, porque não foi fácil. Não foi fácil realmente, a gente vinha de 2 perdas de treinador, vinha com um grupo meio que abalado. O Jorge Pinheiro pediu para sair, um grande treinador, gente boa demais. Nunca tinha trabalhado com ele, mas a gente fez uma amizade, até hoje a gente se fala.
e comenta sobre futebol, e até às vezes eu dizia para ele: Jorge, não sai não, cara, não, mas não vai, eu não estou fazendo bem pro grupo, eu estou errando, aquela coisa que ele falou até para a imprensa, né? Ético. Ético, e a gente pediu para, eu mesmo fui um dos que pedi, queria que ele ficasse, mas o clima para ele não estava legal, ele não quis, e a gente respeita o profissional, né? E chegou o Adelmo com uma bagagem incrível dentro do futebol, né? Um treinador que trabalha bastante, que sabe muito, mas que infelizmente não teve sorte, né? Os resultados não vieram e foi aquela coisa. Então, quando eu assumi a primeira vez, quando o Jorge saiu, já foi um tremendo susto, né? Aquela coisa de você que tem que ficar, você assumir, e eu com o grupo na mão e o grupo esperando, e eu tinha que, porque a liderança a gente faz naquela hora mesmo, não tem, que era o mais próximo ali de ser um comandante, era eu que estava do lado do Jorge, então eu tinha que tomar meu papel de comandante, e assim eu fiz, e graças a Deus saímos com a vitória aqui de 3-2, se não me engano, sobre o Cruzeiro. Logo após o Adelmo assumiu, e depois de algumas partidas, se não me engano 10, 11 partidas, o Adelmo saiu e eu tive que assumir de novo. A princípio, por um pedido da diretoria, que eu sempre reclamava, eu falava a Geraldo, eu falava aos outros diretores, que a gente tinha que ter um treinador, até porque acumular duas funções é terrível. Às vezes você dá atenção a uma e não dá atenção a outra e acaba prejudicando. A gente sabe da dificuldade. Mas eu procurei encarar isso como a minha vida, né? Me dediquei, reuni o grupo, passei a responsabilidade também para o grupo. E a gente sabia que tinha que escutar o grupo também, porque eu não sou o dono da razão. E eu tinha que escutar o grupo, tinha que saber o que era melhor para o grupo. E assim a gente começou, né? Vencemos o CSP dentro de casa, logo em seguida o Botafogo. E fizemos uma partida espetacular, que não sai nunca da minha cabeça fora de casa, contra o Nacional. A gente só tinha praticamente 8 homens em campo, né? Foram expulsos 2, a gente tinha 9, mais um estava machucado, não aguentava mais correr, então a gente só tinha 7 marcando, um no gol e outro machucado, e a gente deu conta do recado e fez o gol mais bonito do Campeonato Paraibano, o gol do Cleito Cearense no meio de campo. E aí surgiu essa identificação do torcedor, de vestir a camisa do Atlético, e eu procurei por onde fazer isso aí, com todo o gás possível. E culminou com a vitória sobre o Souza. A gente sabe que é o clássico mais bonito do sertão, não tem outro. Eu já tive dos dois lados, já tive a oportunidade de vencer e de perder. É doloroso quando a gente perdeu 3-2 no último minuto. Com os 52, o juiz tinha dado 3 minutos de acréscimo e o gol saiu com 52 minutos. E a gente perdeu, veio triste, veio cabisbaixo, veio aquela coisa toda. E aqui a gente teve a oportunidade de ganhar, né? Uma vitória bonita, suada, que nos dava a possibilidade ainda de brigar pela permanência no campeonato. E para mim foi uma felicidade. Eu sou muito feliz, sou muito grato a Cajazeiras, a Souza e a Patos, pela oportunidade que me deram. E eu procuro trabalhar sempre e defender as coisas dos times que eu estou. Se for de ficar no Atlético, vou defender. Se for para ir para outro clube, eu também vou defender com unhas e dentes. Preparação física. Como é trabalhar a parte da preparação física aqui com esse calorzão, com esse tempão? Você tem que trabalhar lá no Higino Pires Ferreira, o campo duro. Como essa coisa de fazer um planejamento e a pré-temporada, qual a importância da pré-temporada? Fala isso aí para o torcedor. A preparação física hoje ela é praticamente tudo dentro do futebol. Hoje a gente, 75% é física e 20% é técnica e 5% é sorte. A gente tem que ter sorte naquilo que a gente faz também, né? Nas horas decisivas, aquela bola que entrar e não entra e o zagueiro salva em cima. Então a gente tem que ter sorte no futebol e muita. Só que a preparação física hoje ela é indispensável. Nós sabemos que os clubes de menores expressão, com menores rendas, tem essa parte muito dificultada. Porque a gente precisa hoje de uma musculação. Muitas vezes o clube não tem academia, não tem equipamento
para pagar uma academia sai bastante caro. Nós precisamos de piscina para regenerar o atleta. Esse ano eu não pude contar com isso, né, no Atlético. E nós precisamos de suplementação, e muitas vezes tem que sair do bolso do atleta porque o clube não tem condição, é caro, é bastante caro para que um clube possa manter a folha de pagamento e ainda a suplementação do atleta. Então a gente tem que, muitas vezes quando eu conversei com você, a gente tem que dosar, tem que saber o que é que faz para que não possa faltar lá na frente. E a importância a questão da pré-temporada é importantíssima. Esse campeonato de 2014 nós vamos ter praticamente 28, 32 jogos em 4 meses. É uma tortura para um atleta. Então a gente vai precisar de um alto nível sempre, mas vai buscar isso aonde? Dentro da preparação física. Se não tiver bem feito, o atleta não vai render e o torcedor lá na arquibancada vai reclamar. E muitas vezes não é culpa do atleta, é culpa do calendário. Então a gente sofreu muito com isso ano passado, com lesões, com cartões, com jogadores que não podiam jogar porque estavam lesionados, porque não tinham condição de jogo, mesmo querendo, mas não tinham condições físicas. E a gente sabe que esse clima daqui contribui muito para o desgaste. Então é muita hidratação, é muito trabalho dentro do limite para que eles não possam estressar a musculatura, para que não possam se contundir no próprio trabalho de preparação física, e repouso. A recuperação talvez seja um dos itens mais importantes que a gente utiliza dentro do campeonato. Eu não estava falando disso, mas vou falar agora. É que eu disse, não vou falar do Flamengo, mas o Flamengo está fazendo agora isso. O Flamengo, como está em 2 frentes, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e perigando aí no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, agora ele terminou o jogo de quarta-feira, os jogadores se reapresentaram hoje, sexta-feira. Hoje não treinaram, foram para a academia, somente lá, o chamado Miguel, e concentra para o jogo contra o Fluminense domingo. Quer dizer, eles não vão treinar, só para enaltecer o trabalho de Bruno aí. Bom, são 19 horas e 30 minutos, o nosso técnico, que eu tenho um treinador aqui também, meu treinador é Josserlano. Nosso treinador está me chamando para o primeiro break, nós vamos dar o primeiro break, e em seguida a gente retorna com o Bruno, vamos falar da temporada 2014, não é? Se Bruno já tem proposta, se o Atlético já começou a conversar com ele, né? O torcedor me disse hoje, olha, eu vou levar Bruno para o programa, olha, pega Bruno lá e pergunta se ele já está o preto no branco, depois eu vou dizer se ele está com o preto no branco ou não. Josserlano, vamos para o nosso primeiro break e daqui a pouco a gente retorna com o Bruno. Do Forró, nos 50 anos de Bom Jesus. Pra frente é que se anda, pra trás só pode bandido. Dia 5 de novembro. Jogar nos braços do primeiro que me quiser. Participação Banda do Vaqueiro, Banda Hall e Itamar do Acordeon. Olha, se liga na parada. 50 anos de Bom Jesus, uma festa imperdível. Passaporte apenas 2 quilos de arroz Odete. 5 de novembro com Aviões do Forró. 1, 2, 3, o mágico é seu assistente. 1, 2, 3, o coelho sabe o que faz. 1, 2, 3, acelga, almeirão, berinjela e tomilho. 1, 2, 3, é bom comer vegetais. 1, 2, 3, patinhos que amam. E água fria. 1, 2, 3, agora vai esquentar. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. a estrada de novo outra vez. Só quem tem os melhores preços em móveis pode fazer uma promoção assim. Promoção A Hora e Agora. Toda a linha de móveis e eletros em até 12 vezes. Mesa Caribe com design elegante ideal para sua sala de jantar apenas 12 vezes de R$ 77,90. Estante prêmio com design compacto que adapta-se em qualquer tipo de ambiente, somente 12 vezes de R$ 24,90. Fogão 6 bocas Grécia com mesa inox sobreposta, botões removíveis e forno autolimpante por apenas 12 vezes de R$ 47,90. Lembrando que o Lojão aceita o cartão Minha Casa Melhor. Venha e confira. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos.
O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. São 19 horas e 34 minutos, estamos voltando agora depois do nosso primeiro break, né? E, Bruno, estou aqui com o meu amigo Carlos Cartacho, né? Ele está mandando um abraço para você, parabenizando Bruno, grande profissional, que veio acrescentar com sua inteligência, dinamismo e profissionalismo a classe dos profissionais de educação física de nossa cidade. Parabenizando a nossa entrevista, a nossa conversa aqui. Obrigado, Carlos. Um abração para você, grande, né? Nós temos aqui vários casos. Nós temos Carlos Cartacho, que é Carlos de Creus, é o outro. E nós temos o Carlos Alberto Leite Rolim, que é o Carlos, nós chamamos o Carlos, era Carlos do PT, depois passou para o Detran, não. Agora é Carlos mesmo. Ainda tem o Ferreira. E ainda tem o Carlos Ferreira, exatamente. Olha, a classe está recheada de Carlos. Carlos demais. Bom, temporada 2013, eu quero ainda passar aqui. O Atlético teve grandes nomes, grandes atletas, né? E eu posso exemplificar aqui, eu quero exemplificar aqui o nosso goleirão, né? O Aloísio, goleirão, né? Grande pessoa, grande pessoa. E responsabilidade imensa ali debaixo dos 3 paus, como a gente chama. Ele foi uma pessoa que te ajudou muito? Bastante. A Luísa era um líder, né? Além de ser o capitão da equipe, era um líder fora e dentro de campo. Pela experiência, pela maturidade e pelo poder que exercia sobre os outros atletas, né? E era uma pessoa que estava sempre ali aberta a discussões, a receber e dar opinião, porque a gente sabia que só ia manter aquele grupo se todo mundo se unisse. E ele era um dos cabeças ali entre os jogadores e foi de uma utilidade imensa para o Atlético. E eu tenho certeza que se ele estiver nos planos do Atlético, imagino eu que esteja, será um grande nome, será uma grande contratação, com certeza. Desse grupo que o Atlético teve aí em 2013, quem você daria destaque assim, com mais ênfase com relação à parte técnica? Me parece que não teve problema disciplinar com você. Não. Em relação à disciplina, não. Porque a gente era bem ciente, né? Depois que o Adelmo
saiu, a gente ficou bem ciente que o grupo era reduzido e que só dependia deles. Não tinha mais ninguém. Depois das vitórias de CSP e Botafogo, a gente viu que podia chegar e eles começaram a acreditar. Mas não tivemos problema disciplinar. Mas eu ressalto aqui grandes nomes. Eu digo assim que o conjunto foi que fez a diferença, mas tivemos grandes nomes. O Aloysio foi um, o Cleito Cearense, tecnicamente um cara fora de série, como pessoa também, e jogava em qualquer posição. Ele disse, professor, se eu me colocar de goleiro, eu jogo também. Né? Ele sempre me dizia, eu quero jogar. Infelizmente, teve uma contusão contra o 13 lá em Campina Grande, que tirou boa parte do campeonato, mas ele sempre estava ali incentivando, dando força. Bruno, deixa eu aqui, enquanto tá chegando aqui. Fervilhando. Tá fervilhando. Cleiton começou na lateral esquerda. Cleiton era o lateral esquerdo, era o nosso lateral esquerdo. Aí depois foi para o meio. Foi para volante. Aí entrou o Paulinho, pela experiência também, e pela segurança, né? Que o Paulinho passava ali na lateral esquerda e o Cleiton foi para volante, porque a gente ficou carente. Porque o Eric tinha terceiro cartão, estava machucado, só tínhamos o Matheus e os outros estavam machucados. O Gedeon, infelizmente, teve uma lesão gravíssima no joelho, foi operado e tudo. O Tita machucado, foi um campeonato muito ruim para o Tita em relação à contusão, porque a gente via no semblante que ele queria jogar, mas ele não podia. A lesão não deixava. Então, o Cleiton começou ali na lateral e foi para volante. Terminou para mim como um grande nome. Daqui e jogou como meia também, quando a gente precisava que ele jogasse de meia, até de zagueiro, porque o Ricardo foi um cara fenomenal. O Ricardo, ele jogou 10 jogos com 2 cartões amarelos. Os 10 jogos que eu participei, o Ricardo estava pendurado. Essa questão de bastidores é interessante, porque o torcedor, ele tá lá, o torcedor ele não sabe. Ele não sabe. O Ricardo, ele jogou, hoje eu dizia, Ricardo, pode levar o terceiro, porque a gente vai enfrentar o Dourinho volta da recuperação, que estava com a dengue, quase era dengue, virou dengue hemorrágica, e a gente não sabia o que é que ele tinha. E o Ricardo jogou 10 jogos com 2 cartões amarelos. Muitas vezes até ficava com medo e eu digo, não, chega junto porque a gente precisa. Precisava, ia jogar contra o 13, ia jogar contra o Botafogo em sequência, com o CSP e com o Campinense. Olha só, tudo fora de casa. Todos os jogos em sequência o Ricardo jogou com 2 cartões amarelos e fez brilhantemente a função. E aí, o destaque também o Cleitinho, que jogou praticamente os 28 jogos que a gente disputou no campeonato. Se não me engano, salvo engano, ele ficou fora de 1 ou foi 2, porque teve o nascimento do filho dele e ele não tinha visto o filho, já fazia mais de um mês, e ele dizia para mim, professor, quando eu chegar lá, meu filho, quem é esse? A mulher vai me reconhecer mais. Então a gente tem essas coisas no futebol que o torcedor, muitas vezes, ele não entende e nem sabe, né? Cobra muito, a gente é muito cobrado porque mexe com a paixão, mexe com a emoção do torcedor, e muitas vezes ele só quer ver o resultado. Às vezes não entende a pessoa que está do outro lado, o ser humano que está do outro lado. Falar em torcedor, a Mancha te deu um apoio grande, não foi? Grande. Eu reconheço que a torcida de Cajazeiras é uma torcida bastante fanática e fervorosa, né? Iam a campo e gritavam o tempo todo e aplaudiam, incentivavam, criticavam na hora que tinha que criticar. O torcedor é assim, a gente sabe, eu já falei que é emoção, que é paixão, e a gente entende, mas na maioria das vezes foi com muito carinho que a Mancha nos recebeu, nos acolheu. Eu digo nós porque é o conjunto todo que estava lá no campeonato. E eles foram de uma importância imensa, porque quer queira ou não, 1 ou 2 ou 10 torcedores fazem a diferença gritando o nome do Atlético, e o jogador sente isso do coração e às vezes dá a vitória até por eles. Bruno, eu vou fazer uma última participação com relação a 2013, mas ela é mais abrangente. Ela vai para 2014 também, vai para 2015 até... nós temos treinadores de coletivo e temos treinadores que gostam só do trabalho tático. Me diga aí,
aonde é que você se coloca nesse aspecto? Você gosta de coletivo, você gosta do tático? Qual a diferença que você acha? Faça essa correlação aí. Olha, hoje o futebol está muito diferente do que era antigamente, Resmão. Hoje o coletivo está se tornando uma coisa obsoleta, ultrapassada. Né? O que nós temos é um trabalho de posicionamento, um trabalho tático, voltado à marcação e à forma de atacar. Então, a formação hoje do futebol, quem estuda futebol sabe que é essencial. Porque você muitas vezes no coletivo passa desapercebido a marcação, o jogador fica parado lá só olhando o outro marcar. E no trabalho de posicionamento não, você cobra o jogador e ele sabe que tem que exercer aquela função. Então essa questão de coletivo ela está se tornando obsoleta. Mas tem muito treinador que ainda usa. Até porque é uma forma dinâmica de se trabalhar também. É o 11 contra 11, às vezes 11 contra 12, contra 13, para ver como é que o seu time reage. Como é que o seu time está em campo todo, digamos assim. Mas eu prezo muito pelo trabalho técnico e tático. Eu também utilizo na preparação física, campo reduzido, alguns jogos de campo reduzido que auxilia. E hoje o treinador ele auxilia muito o preparador físico nessa função. De trabalhar taticamente, porque o jogador ele tem a obrigação de estar no setor que o treinador manda. E para que ele esteja no setor que o treinador manda, ele precisa estar bem condicionado. Então uma coisa interliga a outra. Se ele não tiver, ele não vai ser titular nunca. Qual o treinador que te espelha? Ou que te espelhou? Olha, eu sou muito fã... da parte da preparação física primeiro, eu sou muito fã do Paulo Paixão. É um cara que eu acho extraordinário, é preparador físico hoje da seleção brasileira com o Filipão. Eu gosto muito do Carlos Alberto Parreira, porque para você ser treinador, você não precisa ser um ex-atleta, você não precisa ser um grande jogador, você precisa entender de futebol. E a gente sabe que a gente vive no país de futebol onde 200 milhões de pessoas entendem de futebol. E se você pedir para qualquer um escalar uma seleção brasileira aqui, ele vai escalar. O problema é fazer jogar. É onde está o problema. Mas eu gosto muito do Carlos Alberto Parreira, gosto muito do Filipão também e do Muricy. Assim, eu vejo como eles reagem dentro de campo. O Luxemburgo também é um cara muito esforçado, inteligentíssimo. E eu vejo a forma como eles reagem e às vezes uma alteração, uma cobrança no jogador que surte resultado, e o time não é à toa que são os maiores vencedores que a gente tem dentro do futebol, né? E eu gosto de carregar sempre um pouquinho de tudo. E tem o meu lado também, às vezes eu olho, porque às vezes o treinador faz, mexe, coloca fulano, tira ciclano, e a gente fica pensando, rapaz, será que vai dar certo? Às vezes o treinador está lá em cima na arquibancada e ele mesmo não sabe. Mas a última opinião sempre que prevalece vai ser a do treinador. E naqueles momentos lá que a gente teve à frente do Atlético, foi muito feliz. Eu sempre peço a Deus inteligência e sabedoria para poder comandar naquela situação. E Deus sempre nos atendeu e foi muito bom o trabalho desempenhado por todos. Temporada 2014, o campeonato já está definido. Começa dia 5 de janeiro. E aí, meu amigo, tome jogos terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo. Você já fez um preâmbulo aí de como vai ser isso para o jogador, né? E nós estamos vendo essa reta final do Campeonato Brasileiro já sendo um indicativo do que será o Campeonato Paraibano, notadamente no aspecto físico dos jogadores. Resumão, é complicado. É muito difícil. Você fazer 28 jogos e podendo chegar a 32 jogos em 4 meses praticamente, tendo apenas um mês de pré-temporada, porque a gente sabe, hoje a gente já está em novembro, infelizmente não tem nada definido ainda para muitos clubes. Você só tem o Botafogo e o 13 com um elenco formado, que estão disputando competição, né, e que vão disputar a Copa do Nordeste. O Campinense e o CSP, que é um caso à parte, que é um time muito bem organizado pelo seu presidente, que está em atividade todos os meses do ano, desde sua categoria de base até o pessoal do profissional também fica em atividade. E são esses 3 clubes que despontam, né? O Campinense está correndo por fora por ser uma das forças, né? Já tem alguns jogadores contratados. A gente sabe da rivalidade de 13 Campinense
e o 13 quase chegou à Série B esse ano, e o Campinense precisa retomar esse título do Botafogo. Então existe uma cobrança muito grande em Campina Grande. E aqui no Sertão a gente sabe da dificuldade financeira, né? Provavelmente os clubes daqui só começam em dezembro, né? Ou 10 dias faltando 10 dias para começar dezembro. O Souza anunciou agora, eu estava vendo, o Souza anunciou um treinador. O Paulo Júnior Santana. Paulo Júnior, né? Também. Anunciou o Paulo Júnior como treinador, Aldione tecendo um comentário a respeito de quem é o treinador, um treinador novo, um treinador jovem, que vem para mudar. Eu até parabenizei, porque eu acho que tem que sair dessa mesmice, sabe? Aldeone eu tenho um carinho especial, é um cara que eu respeito muito e admiro pela luta dele, por ele ser um guerreiro. Eu digo sempre isso para os meus companheiros, para os meus amigos aqui, eu digo, olha, tem uma diferença entre o Atlético e o Souza. O Souza não tem um presidente, o Souza tem um dono, não é? O Souza tem um dono. Bom, o Aldione é presidente, tudo bem, mas o Souza tem um dono. O Souza já fechou... Eu acho que é mais que um dono, eu acho que ali está... Parte da vida do Aldeone está ali dentro. Parte da vida de Aldeone está ali, eu não tenho nem o que falar sobre isso. Então, é diferente do Atlético. O Atlético está procurando quem será o nosso presidente. É verdade. O Souza não tem esse problema de presidente. Então o Souza entra temporada, sai temporada. Entra temporada, sai temporada. Aldione na frente, Aldione comandando. Um grupo que compõe a equipe do Souza trabalhando, né? E nós sabemos é o grupo familiar, né? É o grupo familiar que está mais do que correto, né? Então o Souza, ele leva uma grande vantagem sobre nós, porque ele já está estruturado. Nesse ponto você tem toda a razão. Eu até acrescento, porque o Souza, desde que subiu em 91, nunca caiu. E Aldione já confirmou, que já renovou o patrocínio com a Rota do Mar, da camisa, né? Quer dizer, está bem à frente. E nós estamos ainda torcendo para que apareça o nosso presidente, né? O nosso presidente. Então, nós temos uma diferença muito grande. Nós temos uma grande diferença, né? Enquanto a gente está trabalhando para ver quem é que vai assumir o Atlético, o Souza já está lá na frente. Já tem o treinador e com certeza o Aldione já tem agendado bons jogadores, alguns jogadores, né? E já tem agendado aí renovação de camisa, patrocínio, por aí afora. O que me deixa assim mais perturbado em relação ao Atlético é justamente isso, essa questão da organização. É, né? A indefinição. Exato. O Atlético aqui, se ele tivesse com o presidente definido, tivesse com a diretoria definida, já poderia estar à frente de todos. Eu digo todos, até do Campinense, que é o que está mais adiantado, tirando 13 Botafogo, a gente não está contando que já tem elenco formado. Mas a gente poderia estar, pela posição geográfica de Cajazeiras, por ser mais próximo do Ceará, pela quantidade de jogadores que tem na região, que poderia ser feito um trabalho aqui de excelência em relação à categoria de base, né? E a gente sabe que não existe isso ainda em Cajazeiras. Acabou o campeonato, acabou o Atlético. Todo ano é ano é a mesma coisa. Desde que eu me entendo por gente dentro do futebol, que sempre foi assim, nunca mudou. A gente sabe que hoje a gente tem os 3 grandes, digamos os 3 grandes da Paraíba, né? Botafogo, 13 Campinense são quem tem mais títulos. E quem vem chegando sempre junto desses aí é o Souza, por conta da organização, por conta da liderança que existe lá dentro, né? Então, se o Atlético tivesse um pouco desse espelho aí, fosse buscar até mesmo em Souza, apesar da rivalidade, mas que se espelhasse nas coisas boas, né? Tivesse uma liderança aqui dentro, uma pessoa que organizasse, que fizesse por onde, o Atlético, com toda certeza, eu digo sem ter medo do que eu estou falando aqui, nunca mais seria rebaixado. E sempre teria um time competitivo para brigar com o 13, com o Campinense, com o Botafogo, com o próprio Souza, buscando o título sempre em todos os anos. Para mim, no meu entendimento, o Atlético é a grande potência do sertão. Desorganizado, desestruturado, como é hoje, né? Mas o Atlético é a grande potência do sertão em torcida, em amor do pessoal pelo Trovão. É um time que eu, no meu entendimento, ele é pagável, né? Ele é pagável.
Não, agora, você chega aqui e não tem uma loja para vender a camisa do Atlético. Tem agora por causa de Geraldo Lira, que ele bota lá na... Mas você não tem onde você comprar um souvenir do Atlético, você não tem. Então, hoje, graças a Deus, nós temos isso, porque Geraldo tem lá na loja dele as camisas do Atlético. Geraldo, eu conversei muito com o Geraldo em relação a isso. Quando ele pensava, não, acho que eu não vou ficar, acho que eu não vou... E eu sempre digo, e eu repito aqui, eu acho que a gente tá tendo uma conversa franca e honesta, e ele sabe que eu sempre fui assim, transparente, franco e honesto com ele. Eu acho que não era o momento de Geraldo Lira sair. Por tudo que aconteceu com ele dentro do Atlético. O Geraldo Lira subiu a equipe, organizou as finanças, né, tá procurando pagar todo mundo como presidente. Não sei como é que anda agora o problema da justiça, que os outros deixaram através da questão da desorganização, que a gente acabou de falar aqui. Mas o Geraldo, juntamente com toda a direção, o Ronaldo, o Rogério, o Arlan e o Essuélio, procuraram fazer o melhor em relação à transparência dentro do Atlético. E eu acredito que não era o momento dele largar. É uma decisão pessoal, eu respeito, mas na minha opinião não era o momento de sair, porque a torcida estava empolgada, está empolgada ainda, espera um Atlético em 2014 forte, que pudesse brigar por Copa do Nordeste, por Brasileiro de Série D, já que a gente vai ter uma briga franca e direta, porque 13 Botafogo já estão na Série C. Então a gente vai ter 8 clubes para uma vaga que seria um tiro curto, mas que seria brigada ali em cima. E a gente sabe que o Atlético, por todas as características que a gente já falou aqui, tinha plenas condições de chegar, né? E ele, como um empresário, como um gestor, ele poderia ter essa visão de conseguir. Agora também tem outras coisas por trás, né? A questão do patrocínio, de patrocinadores. A gente sabe da dificuldade que é conseguir patrocínio. A questão do público, às vezes não é o necessário para que tenha uma boa renda, para transformar isso em folha de pagamento. E as dificuldades naturais que todo campeonato tem, que a gente sabe que acontece. E se Bruno for chamado para o Atlético? Não, com certeza. Eu estou esperando, a gente está... Já teve algum contato? Não, Arlan, Gutenberg, alguém já... Na verdade, não. Eu estou esperando, porque nem eles ainda se definiram quem vai ser o presidente ou se vai ter eleição, né? Isso é uma coisa que a gente está esperando, e eu acho que todo mundo em Cajazeiras está esperando. Todo o pessoal que fez parte da comissão técnica de 2013 deve estar esperando. E isso aí eu deixo a critério deles. Se for da vontade da diretoria contar com o Stefson Bruno, preparador físico, eu acho que a gente vai fazer um grande trabalho. Se não for da vontade, eu vou entender da mesma forma e vou estar aberto a outras... Você está abdicando de treinador? Não, olha, eu não sou treinador. Vamos deixar bem claro. Eu estava treinador, né? Foi um pedido da diretoria, da pessoa de Geraldo. Então vamos ser claros. Você não quer ser o treinador do Atlético? Não, eu não sou treinador. Eu sou preparador físico, né? Eu deixei isso bem claro. Eu estava treinador. Foi um pedido da diretoria pela questão de contenção de gasto, que não queria mais trazer um treinador, e pediu para eu ficar esses 2 jogos de experiência, no caso o CSP e Botafogo. E aí a gente conseguiu a vitória. Então eles acharam melhor continuar e levando para não ter esse gasto excessivo que a gente teve ao longo do todo o campeonato. Tá certo, ok. Bruno, chegamos ao final desse nosso papo, né? Nós temos 5 minutos aí para fecharmos a nossa matéria. Eu não vou te dispensar agora, você vai ficar aí para ver conosco essa segunda parte do nosso programa. Bom, a segunda parte do nosso programa nós falamos, né, quando nós fazíamos a abertura desse nosso diário esportivo dessa sexta-feira, nós falamos do crescimento do atletismo na cidade. Cidade hoje, ela, graças aos jogos interescolares do município, teve uma dinâmica, né, na parte de atletismo. O atletismo voltou novamente a respirar, ressurgiu em Cajazeiras desde os tempos idos lá do nosso professor Marcos Pereira. Mas temos muitos problemas com relação aos espaços que poderiam, porventura, serem destinados ao atletismo. Nós não temos um local adequado à prática do treinamento da rapaziada e até das próprias aulas, não é?
Porque nas aulas você vai vendo quem tem velocidade, quem tem impulsão horizontal, impulsão vertical, e você vai vendo a garotada, você vai tendo o olho clínico. E eu quero mostrar aí, Jocerlan, você vai colocar aí na telinha, a dificuldade que se tem da prática desse esporte, desses desportos em nossa cidade. Está aí, o professor é Carlos Alberto Leite Rolim, nosso Carlos Leite Rolim, né? Levou a rapaziada aí para um local, tem que levar água, o pessoal foi no carro dele, né? Ele vai e leva o pessoal, né? Eu acho que ele vai e volta, até juntar todo mundo lá. Então tá aí, o pessoal treinando, olha o terreno aí, aonde no Matagal tem uma estrada, não sei se é uma estrada, não sei aonde é isso, mas eu fiquei emocionado ao ver essas cenas aí desse treinamento, dessa aula do professor Carlos, né? Levou lá como é que se diz aqui? Uma latadinha, né? Eu vou dizer que é uma latadinha, porque é uma latadinha, né? Para o pessoal ficar lá livre do sol. Mas eu quero chamar a atenção das nossas autoridades, né? Eu quero chamar a atenção dos poderes, né? Do poder público municipal, do poder público estadual, do poder público federal, por que não? Nós estamos precisando de espaços para a garotada. E depois não vão me dizer, tem muito jovem na droga, tem muito jovem na prostituição. Tem. E tem como a gente minimizar. Não é que a gente vai tirar tudo, mas a gente poderia minimizar por demais essa garotada. Então, parabéns aí ao professor Carlos Alberto Leite Rolim, né? Carlos Leite. Parabéns a todos os profissionais de educação física por esse trabalho no atletismo, né? Porque essas fotos, elas que foram mostradas, também fazem parte de outras fotos de outros profissionais em outras áreas. Por exemplo, eu tenho uma foto da nossa Rocelânia, lá no sítio Cocos, no campo de futebol, ela marcou lá raias para o pessoal. Bom, então, parabenizar aí e vamos brigar. Brigar, que eu digo, é lutar, tentar conscientizar as nossas autoridades com relação a esses espaços físicos. Bom, na última sexta-feira foram abertos os jogos da Escola Manuel Mangueira, né? Aliás, a Escola Manuel Mangueira tem um espaço belíssimo para a prática esportiva. Foi contemplada com um ginásio, né? Um ginásio bom, um ginásio legal. Dá para fazer futsal, dá para fazer o handebol, dá para fazer o voleibol, até o próprio basquetebol. Então, a escola tem excelentes profissionais na parte da educação física. E esses profissionais, eles estão fazendo um belo trabalho, né? Um belo trabalho. Então eu quero agradecer o convite, eu já fiz isso na abertura do programa, mas quero fazê-lo novamente, né? A professora Vera, né? A Lenira, né? Eu quero agradecer para elas, essa lembrança do nosso nome no programa, e aí está a abertura dos jogos escolares lá internos lá do Manuel Mangueira. Parabenizar aí o professor Carlos Cartacho, parabenizar o professor Everaldo, o professor Wesley, né? Esses baluartes lá do colégio Manuel Mangueira. Então, parabéns a todos aí. Estou sabendo que há uma briga agora, uma boa briga, né? Para ver se organiza a quadra. Tem uma quadra que não é coberta e eles querem lá implantar o basquetebol lá nessa quadra lá de baixo, né? A quadra fica no terreno mais lá embaixo. E melhorar a caixa de salto da rapaziada e fazer uma pista de velocidade, não a pista, né, como a gente diz, no amplo sentido de atletismo, mas uma pista para velocidade. Bom, então parabenizar o pessoal aí. A Federação Paraibana de Futebol realizou no último dia 29 a reunião do Conselho Arbitral. Definiu o campeonato paraibano, não tem mais volta. O campeonato começa no dia 5 de janeiro, né? E vai até a segunda quinzena do mês de abril, né? Vai até a segunda quinzena, me parece dia 14 de abril, que aí tá essa data aí. Apertadíssimo o calendário, apertadíssimo. Jogos terça, quinta e domingo. E aí, Bruno já falou isso aqui. Tem que ter plantel,
tem que ter uma boa pré-temporada, tem que ter um bom condicionamento físico, tem que trabalhar muito bem a recuperação, o repouso desses atletas, porque imagina Cajazeiras, o Atlético ir para João Pessoa, ir para Campina, ir para Patos, né? Você vai lá, mas Patos é bem aqui, mas desgasta e por demais os nossos atletas. Então, Gutenberg teve lá, nosso Gutenberg Cardoso, que foi presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, teve lá representando o Arlan que estava em São Paulo, não sei se ainda está, mas ele estava em São Paulo, participando lá de um encontro de empresários, não pôde comparecer, mas Gutenberg esteve lá representando o Atlético. Então o Atlético não passou em branco, o Atlético teve voz e o Gutenberg nos representou lá na reunião do Conselho Arbitral. E, fechando o nosso programa de hoje, a nossa homenagem ao nosso maior craque do futebol de Cajazeiras, o nosso grande craque de futebol de Cajazeiras, o nosso Perpétuo Correia Lima, Perpétuo que no último dia 30 de outubro, né, fez 30 anos do seu falecimento, né, 36 anos do seu falecimento, 36 anos do seu falecimento. E aí, as nossas homenagens, né, a homenagem e o carinho de todos os cajazeirenses, cajazeirados, daqueles que ouviu encantar com a sua arte, com a sua plasticidade, a arte do futebol, porque o homem jogava demais, né? Jogava demais, né? E foi o nosso craque, né? E continua sendo o nosso maior craque. Aplaudido, elogiado, e aonde jogou, sempre foi apontado como um cracaço de bola. Foi assim no Quixadá, foi assim lá em Juazeiro do Norte, onde jogou pelo Cirol, jogou pelo 13 Juazeiro naquela época, né? Jogou no Nacional de Patos também, só com craques, que o Nacional de Patos era um timão chamado de Academia do Futebol Paraibano, o Nacional de Patos daquela época, anos 60, e em Cajazeiras, Perpétuo jogou pelo Santos, jogou pelo Botafogo, né? Botafogo Profissional, pelo Botafogo de Edson Feitosa, quer dizer, então, quem conheceu, como eu conheci, Perpétuo jogando, mesmo lá na minha infância, na minha adolescência, sabe e não deixa passar em branco na sua visão, né? Eu digo sempre assim, para mim eu estou vendo Perpétuo jogando e dizendo assim, olha Bill, vai lá na frente, olha a bola, faz o gol e vem me abraçar. Porque Perpétuo era assim, pegava aquelas bolas, lançava para Bill, lançava para Leptácio no Santos e era um cracaço de bola. Então nossas homenagens a esse que foi o nosso grande craque e que merece de todos nós homenagens, homenagens e homenagens. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer tê-lo aqui, uma companhia agradabilíssima, colocamos os assuntos em dia, né? E fica a nossa gratidão por você ter vindo prestigiar o nosso programa. O programa está aqui de portas escancaradas para você, né? Tomara que rapidamente eu esteja lhe trazendo de novo aqui para você falar, eu dizer assim, Bruno, como é que vai ser a preparação física do atleta? Resma, eu que agradeço o convite, né? Pedir desculpa por não ter vindo antes, a gente sabe das dificuldades que tinha, era muito trabalho, era coisa por cima de coisa. Os jogos, né? Olha lá os jogos. Jogos e tudo mais, né? E agradecer e parabenizar vocês por essa iniciativa de fazer o Diário Esportivo, de fazer um programa inteligente, que a gente pode debater, porque a gente pode conversar, dar nossa opinião e discutir um pouco sobre o futebol paraibano, sobre o esporte cajazeirense e da nossa região, né? Que é tão importante. E dizer aqui ao torcedor do Atlético que acreditem sempre, né? Como eu sempre falava, acreditem sempre que o Atlético pode ser uma grande força do futebol. Já tem título, tem tudo, mas pode vir a ser uma grande força do futebol. Basta ter um pouco mais de organização, porque torcida a gente sabe que tem. Camisa tem. Pessoas que amam esse clube sabem que tem. E eu fico feliz por tudo que me aconteceu esse ano em relação ao Atlético de Cajazeiras, em relação ao futebol paraibano. Para mim foi um ano bastante proveitoso. Infelizmente a gente não pôde trazer um título, não pôde trazer uma vaga em alguma competição nacional, mas a gente
pôde vivenciar e saber o que é estar dentro do Atlético de Cajazeiras, né? E no mais fica aquela coisa de estamos abertos à conversa, a diretoria vai se organizar, eu tenho certeza disso, vão escolher um presidente ou vamos abrir eleições, né, para que possa ser votado um novo presidente e que possa assumir, que possa fazer um Atlético forte. E dizer ao torcedor cajazeirense, ao torcedor do Atlético, muito obrigado por todas as palavras que são me ditas até hoje. Eu venho na rua, o pessoal fala comigo, agradece e diz que eu fui muito importante, isso me deixa muito feliz. E dizer que eu estou de portas abertas, né? Basta a gente conversar, sentar, dialogar, se for da vontade de Deus, da vontade da diretoria do Atlético, eu estou de portas abertas para a gente possa conversar e, se Deus quiser, fazer um campeonato 2014 bastante proveitoso, melhor do que foi esse ano. Bom, então tá aí, vamos assim encerrando o nosso Diário Esportivo de hoje, agradecendo aí ao nosso técnico Jocerlano, que mais uma vez show de bola aí, né? Conosco até agora, né? Desejar a todos um final de semana agradabilíssimo, cheio de muita saúde, de muita paz, e desejar a todos os cajazeirenses e todos os cajazeirados, né, aqueles internautas que estão na escuta conosco, né, desejar aí esse feriadão, e assim vamos dizer, porque amanhã seria a feira em Cajazeiras, foi hoje, então o sábado é feriado, dia de finados, né, que cada um de nós possa rezar, orar, né, pedir a Deus pelos nossos entes queridos que se foram e que nos deixaram marcas profundas, né? E aqui ressaltando aqui a minha mãe, Nazaré Lopes, que está lá com Deus, né? E que nós somos o espelho dela aqui na terra, né? Minha avó Lica, meu avô paterno João, meu avô materno Joca, minha avó materna Lica, minha avó paterna Maria, né? São essas pessoas que se foram, mas que continuam conosco no nosso coração. Então, a todos uma boa noite e todos fiquem com Deus.